Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, quem desenvolve os Diálogos AMSUR é o Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, sempre em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos ter como tema soberania nacional, defesa nacional e forças armadas. Nós vimos hoje, por absoluta casualidade, porque o nosso evento já estava marcado, o editorial do jornal O Estado de São Paulo fazendo uma forte defesa da ampliação da estrutura de defesa do Brasil. É um artigo confuso, um artigo é, muito fortemente ideológico, mas que acaba fazendo uma defesa da aprovação da PEC que pretende que o gasto com as Forças Armadas no Brasil passem para 2% do PIB. Isso não é um salto pequeno. Hoje, o comprometimento do PIB, o comprometimento das finanças públicas relacionadas ao PIB com as Forças Armadas no Brasil são da ordem de 1,2%. Saltar, portanto, de 1,2% para 2% são um salto bastante grande, é um crescimento de quase, quase 2/3, né? Então, é um salto bastante grande. O jornal Estado de São Paulo faz essa defesa em editorial hoje. Esse movimento está ocorrendo e ele nos coloca para pensar uma série de coisas. Nós, Brasil, precisamos de uma estrutura de defesa. Óbvio que precisamos de uma estrutura de defesa, mesmo não tendo um contencioso militar com nossos vizinhos. Mas precisamos de uma estrutura de defesa porque o tempo todo vai se colocar a questão da defesa da soberania nacional. Mas isso não se resolve com uma questão de aumento da parcela de recursos que é alocada nas Forças Armadas. Hoje, dos recursos que são alocados nas Forças Armadas, que no Brasil gravita aí em torno de 1,2% do PIB, portanto, alguma coisa em torno de 27, 28 bilhões de reais ano, nós temos 85% desse valor conectado a gasto com pessoal, né? Temos outros 10% com custeio corrente e 5% como investimento. Temos também Forças Armadas fundamentalmente organizadas desde muito tempo, desde do fim do século XIX, organizadas em função do controle do território nacional, do controle interno do território nacional, inclusive voltadas de maneira forte a uma intervenção no processo político. A própria proclamação da República, de certo modo, é um golpe militar. Nós tivemos um conjunto muito grande de golpes militares e as Forças Armadas organizadas fortemente em torno do combate ao inimigo interno, entendido inimigo interno sob a ótica das próprias Forças Armadas. Então, o professor Manuel Domingos, inclusive, lançou recentemente um livro que se chama O que Fazer com o Militar, onde ele defende fortemente uma mudança profunda no próprio conceito das Forças Armadas, no próprio conceito de defesa nacional, né? Esse é o panorama que a gente quer explorar hoje e para dialogar conosco sobre esse quadro, sobre esse espectro que está desenhado, nós contaremos com
duas pessoas, dois acadêmicos, que já estiveram conosco em outras oportunidades, que são a Adriana Marques, professora do Bacharelado em Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é também colaboradora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da PUC-Rio, foi professora do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, é diretora da Associação Brasileira de Estudos da Defesa e é pesquisadora de várias instituições na área de defesa nacional. E teremos também conosco o Jorge Oliveira Rodrigues, ele é pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais de Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Nós, portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos, solicitando a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto Ansur, que deem o seu like, né, porque isto amplifica a penetração do nosso canal, e cliquem no sininho se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas de nossas próximas atividades. Sem, então, mais perda de tempo, eu passo imediatamente para a professora Adriana Marques. Adriana, com você, por favor. Boa noite, Antônio, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês hoje, poder dialogar com o Jorge também é muito bom. Provocada pela proposta dessa semana, do debate dessa semana, eu organizei essa discussão sobre soberania e defesa, né, a partir da audiência que nós tivemos na semana passada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que contou com a participação do ministro da Defesa e dos comandantes militares. E isso é importante também porque a gente está no momento, no processo de atualização dos documentos de defesa. E uma das demandas da comunidade acadêmica, da sociedade civil organizada, é que haja um debate mais amplo sobre essa questão, que esses documentos de defesa sejam discutidos mais amplamente. Esses documentos, há uma proposta do Ministério da Defesa de que a sociedade civil participe dessa discussão mandando mensagens, né, para o Ministério da Defesa. E aí a gente, quer dizer, a participação, né, da sociedade civil se restringe a isso, mas os documentos, as minutas dos documentos já estão prontas, e isso já aconteceu outras vezes, então espero estar errada, né, mas acho que essa consulta pública é mais, enfim, uma ação de publicidade. E o que é importante mesmo né, o curso do ministro e dos comandantes militares, né, e eu vou começar aqui com o começo da fala, então, do ministro Múcio. Ele começa, enfim, cumprimentando os parlamentares e dizendo que bem sabemos que a defesa é um tema que não tem apelo eleitoral, mas sua importância é para o Estado brasileiro, para a nossa soberania, para a segurança das pessoas e instituições e para a garantia das nossas riquezas. E aí, enfim, ele continua, né, falando disso, né, dessa importância, e fala da necessidade de compreensão da sociedade sobre os temas de defesa, dizendo que isso é fundamental para o entendimento da dimensão do Ministério da Defesa. E essa fala, esse começo da fala do ministro, primeiro que tem um tom bastante professoral, né, e mostra também, né, a relação que os comandantes militares têm com o mundo político, com a sociedade civil, que é um pouco essa visão de que eles precisam civilizar, né, a sociedade a respeito dos temas de defesa. Né? Não é que a defesa nacional e que a soberania elas são uma prerrogativa do Estado, né, e uma preocupação da cidadania, não, como se a cidadania estivesse totalmente apartada disso, né, e eles vão, enfim, nos dizer, né, o ministro e os comandantes militares vão nos dizer o que é a defesa nacional e por que ela é
importante. É interessante que, acho que como um ato falho, isso fica perdido ali no discurso, o ministro Múcio fala que apenas um homem de origem humilde, apenas um presidente, né, durante todo o nosso período republicano, veio da classe operária. Quer dizer, essa frase por si só, né, já mostra, né, o distanciamento que existe entre o poder político, as classes populares e essa discussão sobre a defesa nacional. Então, aí feito, né, esse parênteses, feito esse esclarecimento do ministro, de que, ó, vejam bem, né, nós só temos um presidente que veio das classes populares, ele começa a falar, então, sobre o Ministério da Defesa. E é curioso porque ele diz que o Ministério da Defesa completa agora em 2024 25 anos. E diz assim: somos uma instituição jovem, mais herdeira de tradições da Marinha, do Exército e da Força e da Aeronáutica. Portanto, é um ministério comprometido com a soberania nacional. E aí eu assinalo essa interpretação que o ministro da Defesa faz como sendo o Ministério da Defesa herdeiros das três Forças Armadas, que é uma colocação absolutamente inapropriada, né? Um problema. O Ministério da Defesa deveria ser um órgão de supervisão, de monitoramento, de implementação das políticas de defesa, e não um órgão que se identifica como herdeiro da tradição das Forças Armadas. Mas, de fato, é isso que o Ministério vem sendo, né, há 25 anos. Então, assim, é um ministério jovem, mas já tem mais de 2 décadas e continua com uma atuação restrita à defesa dos interesses das Forças Armadas. É isso que, né, esse entendimento que eu tenho a partir, né, dessa declaração do ministro. E aí, enfim, ele começa, continua, né, dizendo: hoje temos o entendimento de que, para ser forte e respeitado, o país precisa estar atento às suas Forças Armadas e aos compromissos internacionais. Ou seja, né, não são as Forças Armadas que têm que ter compromisso com o país e com a soberania. É a cidadania que tem que ter compromisso com as suas Forças Armadas. Então, já tem um problema aí. E depois ele continua dizendo que é importante a necessária compreensão de que a defesa é um importante setor que carece de atenção e de investimentos. Investir em defesa significa garantir a soberania. Não necessariamente, né? Investir em defesa até agora significa investir em salários e pensões, porque 80%, né, cerca de 80% do orçamento de defesa vai para gastos com salários e pensões. Então, não não há uma correlação muito evidente entre o investimento de defesa e a garantia da soberania nacional. Isso depende da mediação política. Não é simplesmente investir em defesa. E não só isso, porque o ministro da Defesa também atribui ao próprio Parque Industrial de Defesa, né, essa gratidão que nós temos que ter às nossas Forças Armadas. Ele diz num trecho, logo depois de falar que a questão do investimento em defesa é investimento em soberania, que o Parque Industrial de Defesa representa 44,78% do PIB, gera. Tá esquisito isso. 4,7,8% do PIB, gera cerca de 3 milhões de postos de trabalho, diretos e indiretos, e diz que o Brasil é o maior exportador de produtos de defesa da América do Sul. Ok. Eu acho que. Bem, e aí fala também dessa questão, tem duas questões subjacentes aí, né? Essa ideia de que investir na indústria de defesa significa investir também em ciência e tecnologia, e de que haveria um espraiamento, né, o que eles chamam de spin-off, né, do investimento em defesa, em tecnologia militar, para outros setores da sociedade civil.
que é uma discussão que já foi superada, né? Os economistas que trabalham com essa questão de defesa problematizam muito essa colocação de que também, né, investir em defesa significa, né, ter um retorno para outras áreas que não áreas militares, né? Essa é uma realidade lá de meados do século XX, mas todo ano o ministro da Defesa vai até o Congresso Nacional, faz essa colocação. Eu nunca ouvi nenhuma interpelação de nenhum parlamentar a respeito disso. E tem também uma outra questão quando ele fala do Parque Industrial de Defesa, porque eu acho que esse é um assunto para o companheiro Alckmin e não para ele. Né? É uma questão de se, né, a indústria de defesa tem uma participação X no produto interno bruto. Essa é uma discussão sobre indústria, não é uma discussão sobre, né, que pelo fato de ter essa indústria de defesa, então temos que dar mais dinheiro para as Forças Armadas. Novamente, não tem uma correlação muito clara, né, em relação a isso. Né? Até porque, né, o lucro com a indústria de defesa ele não deve ser necessariamente utilizado para o investimento nas Forças Armadas. E não são as Forças Armadas que estão gerando renda com esse lucro que é produzido pelas indústrias de defesa. Essas indústrias elas não são indústrias estatais, e ainda que fossem, né, não são indústrias das Forças Armadas. Né, mas a narrativa é como se, né, fossem, graças às Forças Armadas, nós temos, né, um investimento de tantos por cento, geramos empregos, né? Geramos quem? Né, o Ministério da Defesa não gera esses empregos. Esses empregos estão no setor de indústria. E aí, obviamente, ele faz até esse ponto, né? Ele leva o argumento para pedir os 2% que o Antônio já falou no começo da fala, pedir esses 2% do PIB, dizendo que, enfim, que os países da OTAN estipulam essa porcentagem como uma porcentagem adequada para a defesa do país. E é curioso, até a gente estava conversando isso com alguns colegas semana passada, né, de onde vem essa reivindicação brasileira desses 2% do PIB. E essa discussão, na verdade, um colega se lembrou que essa discussão ela remonta da década de 1990. Então, inclusive, ele falou que isso já está, o Alexandre Futilli, né, que possivelmente isso já está num livro chamado Bases para uma Política Militar. Veja que nem se falava em política de defesa na época, que é um livro de 1992, do Almirante Flores, que foi ministro da Marinha, depois foi ministro também da Secretaria de Assuntos Estratégicos. E por conta disso, eu fui pesquisar os artigos do Almirante Flores. Ele escreveu durante bastante tempo para o Estado de São Paulo, Estadão, né, que está defendendo hoje os 2%. E o curioso é que nos artigos do Almirante Flores, ele já falava dessa necessidade de aumentar o orçamento em defesa, mas ele fazia uma colocação que eu não vi mais nos últimos tempos, que ele dizia que, de fato, precisava aumentar o investimento em defesa, né, o percentual do PIB que era destinado à defesa, mas que era muito complicado aumentar esse percentual do PIB e as Forças Armadas continuarem gastando cerca de 80% com salários e pensões. Ele fala isso na década de 1990, né, 30 anos atrás, e até agora a gente não teve uma postura diferente das Forças Armadas. Nem existia Ministério da Defesa naquela época, o Ministério da Defesa foi criado, e não há uma discussão, né, sobre, por exemplo, qual deveria ser a contribuição do setor de defesa para o arcabouço fiscal. Não se fala disso. Né? Se pede mais dinheiro, mas não se fala, por exemplo, qual seria a contribuição deles para o arcabouço fiscal, para a organização das contas públicas. Não se fala, por exemplo, em diminuição de efetivo. Não se fala em nenhuma medida concreta que justifique que a gente imagine que num horizonte, né, a composição desse orçamento de defesa vai mudar. Não há nenhuma afirmação nesse sentido. E aí
curioso que depois o comandante do Exército, o general Tomás, ele faz uma conta muito na hora dos comentários, uma conta muito curiosa, no mínimo. Que ele diz o seguinte: a gente tem agora, né, os gastos com o setor de defesa são de cerca de 1% do PIB. Mas, se o Congresso der mais 1% do PIB para as Forças Armadas, aí as contas vão ficar equilibradas. Porque aí, com esse mais 1%, eles conseguem investir em defesa. Então, assim, não há nenhuma sinalização de que eles vão cortar gastos com salários e pensões. Não, eles querem manter, né, os gastos com salários e pensões, mas precisam de mais 1% para investir em defesa, porque a gente tem que garantir a nossa soberania. Então, né, vejam que a situação é bastante complicada. E isso também não é recente, né? Porque se a gente voltar para um documento chamado Processo de Transformação do Exército, foi um documento que apoiou, né, esse chamado processo de transformação do Exército na década de 2010, né, já esse documento já mostrava isso, né? Então, enfim, já dizia que o nosso exército era muito defasado, né, em relação, né, aos países mais desenvolvidos, que era preciso investir em equipamento, que era preciso investir em tecnologia, mas também era preciso aumentar o efetivo das Forças Armadas. Mas também não era necessário fechar nenhuma unidade militar, né? Que é uma afirmação que vai absolutamente na contramão da discussão internacional que é feita sobre transformação das Forças Armadas. O processo de transformação das Forças Armadas no panorama internacional, as forças da OTAN fizeram isso, os Estados Unidos fizeram isso quando acabou a Guerra Fria, foi de um redesenho das forças. E aqui no Brasil não se propõe o redesenho das forças, se propõe somente aumentar o investimento no setor de defesa. Depois do ministro Múcio, falou então o almirante, né, por ordem, né, ali hierárquica, falou o almirante Olsen, né, que ficou famoso semana passada, depois daquela carta, né, contestando a indicação do almirante negro, que aliás é o único almirante negro que a gente tem ainda nas Forças Armadas Brasileiras, do João Cândido, né, enfim, questionando ali o Cândido tivesse presente no livro de Heróis Nacionais. E ele começa falando, enfim, que desde os tempos mais primórdios, desde Creta, enfim, que a soberania marítima é central para as grandes potências. Mas faz uma afirmação bastante polêmica. Ele diz que ouve dizer, né, que as nossas fronteiras estão consolidadas, mas que isso não corresponde à verdade, que as nossas fronteiras não estão consolidadas. Né? Isso é curioso, porque nessa discussão se as fronteiras estão consolidadas ou não, é uma discussão para a nossa diplomacia, não para o comandante da Marinha. Mas ele se sente bastante à vontade de dizer que as fronteiras não estão consolidadas e que isso está relacionado às reivindicações brasileiras de ampliação do nosso mar territorial, enfim, uma discussão que acontece lá na Organização de Direito do Mar. Ele se sente à vontade, então, para falar que as nossas fronteiras não estão definidas, né? Que logo deveríamos investir mais na Marinha por isso. Fala também sobre a indústria naval, a indústria da pesca, quer dizer, tudo isso devemos à Marinha Brasileira, ainda que não haja nenhuma correlação direta, né, entre essas questões. E fala depois também de todas as atividades não militares que a Marinha desempenha. Não vou entrar em detalhes aí, mas são todas essas atividades subsidiárias que estão a cargo da Marinha. E, por fim, ele fala do nosso entorno estratégico, da importância de ter atenção, porque nós temos um entorno estratégico conturbado. Mas é curioso que, para ele, né, o nosso entorno estratégico está conturbado por conta da presença da China no Atlântico Sul. A presença da quarta tropa dos Estados Unidos no Atlântico Sul não
é visto como problema e nem o nosso entorno estratégico está conturbado por isso. Né? O problema é a presença da China, e ele identifica, né, a China como uma força extra-regional. É curioso que até nos debates o deputado Arlindo Quinalha chamou a atenção enfim, dos palestrantes, perguntando, né, como é que ficava essa afirmação diante do fato de que o Brasil faz parte dos BRICS, né? Que tem tido uma discussão bastante, né, e há uma discussão, várias áreas estão sendo discutidas dentro dos BRICS, então, no mínimo, não é polido, né, achar que a presença da China no Atlântico Sul conturba o nosso entorno estratégico. Depois do almirante, fala o comandante do Exército, né, e o comandante do Exército, além de ter feito aquela conta, né, brilhante ali de, né, receber mais 1% do PIB para poder equilibrar as contas, né, ele fala sobre os projetos estratégicos do Exército, né, da necessidade de manter o investimento nesses orçamentos estratégicos, destaca dois projetos estratégicos, os mísseis Astros, que, sim, se a gente pensar em termos de defesa e soberania, é importante ter esse tipo de investimento nesse tipo de equipamentos. E fala também dos blindados. Aí já é uma questão também que deveria ser apreciada pelos parlamentares, se de fato nós precisamos, né, de uma força de blindados. E é curioso quando ele fala dos blindados, porque ele fala, não, porque nós estamos investindo nos blindados, mas vocês têm que ver que o mercado de blindados está muito aquecido, né? E por conta disso, né, os nossos blindados já estão defasados, então a gente já vai precisar trocar esses equipamentos por outros. É muito interessante que, na fala dos comandantes militares, por mais que eles digam que investir em defesa, né, teria esse efeito de espraiamento, de spin-off, eles não mostram nenhuma evidência empírica de que o quanto, por exemplo, esses equipamentos eles têm de desenvolvimento científico e tecnológico nacional, o quanto disso está embutido nesses armamentos. Isso é um pouco incoerente com essa ideia de que, né, vai existir um espraiamento dessa tecnologia para outras áreas. Né? A gente não vê evidências disso, a gente não sabe quanto disso traz de benefício, né, para a ciência e tecnologia nacional, mas a gente vê que eles estão sempre preocupados ali em ter os equipamentos mais modernos e vamos comprar logo, porque senão vai ficar mais caro, mas não há nenhuma contrapartida, né, nunca nessa demanda por mais equipamentos militares. Outra afirmação curiosa que ele faz, né, e eu vou ler aqui o trecho, é que ele fala assim, lembrando, já falando de todas essas atividades não militares que o Exército desempenha, né? A questão do crime organizado, as operações de garantia da lei e da ordem, que é curioso também, né? Porque ele fala que as operações de garantia da lei e da ordem, elas, né, geraram, né, recuperaram não sei quantos por cento, não sei quantos milhões de... Parece o Deltan, né, o Moro falando de quanto a Lava Jato tinha recuperado, né, depois enfim, das operações, assim, como se isso fosse, né, como se nós devêssemos investir em defesa nacional, porque a GLO recuperou dinheiro do crime organizado, então isso fosse justificativa para a manutenção do orçamento do Exército. Mas, falando sobre a questão do crime organizado na faixa de fronteiras, ele diz o seguinte, lembrando que atuar na faixa de fronteira não é missão prioritária da força. A faixa de fronteira, segurança da fronteira, é responsabilidade da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal. Então, ele reconhece, né, que isso não é uma atividade prioritária do Exército, mas o Exército desempenha, né, um papel ali na faixa de fronteira. E diz que, no entanto, a solução para segurança na faixa de fronteira é o investimento em tecnologia baseada em sensores.
E aí ele aproveita para fazer propaganda de um projeto que, vejam bem, é um projeto estratégico prioritário do Exército para atuar numa faixa e numa função que o próprio comandante do Exército reconhece que não é prioritária e não é atividade fim da força, né? Que é o projeto CISFRON. Então, enfim, temos essa peculiaridade também de que um projeto estratégico do Exército é voltado para uma área que não é atividade prioritária das Forças Armadas. Né? Isso já mostra um pouco, né, como essa tranquilidade com a qual, né, as Forças Armadas vão estendendo, né, a sua atuação para outras áreas que não são áreas exclusivamente militares, nas consequências que isso vai trazendo, né, enfim, inclusive para o orçamento de defesa. E por último, fala o comandante, o brigadeiro Damasceno, comandante da Força Aérea, que já começa falando que a Força Aérea ela é uma força que tem uma dupla dualidade. Eu achei interessante esse termo, dupla dualidade. E o que ele está falando? Ele está falando que a Força Aérea ela foi responsável, e ele coloca aqui, na metade do século passado, né, a Força Aérea foi responsável pela construção de dois grandes patrimônios do nosso Brasil. O primeiro deles é a infraestrutura aeroportuária. Todos sabem que a Infraero nasceu dentro da Força Aérea, né? E depois fala também da Embraer, que foi a criação de um brigadeiro. Então, novamente, né, temos que ser muito gratos à nossa Força Aérea por ela ter desempenhado e desenvolvido, né, uma área de atuação que não era da sua responsabilidade. Né? Infraestrutura aeroportuária não é missão primordial da Força Aérea, né? E a criação de empresas de aviação também não. Né? Mas essa seria a grande contribuição da Força Aérea Brasileira para o Brasil, e não só isso, ele fala que toda a regulação da aviação civil, isso é verdade, né? É um problema, mas ele coloca e fala disso com orgulho, que toda a regulação da aviação civil nasce também dentro da Força Aérea, que o controle da aviação comercial é feito pela aeronáutica. E, de fato, o controle da aviação comercial até hoje é feito pela aeronáutica, e isso nunca foi problematizado. Porque, de fato, você ter controle do espaço aéreo é uma questão militar. Agora, ter controle da aviação civil é uma questão para infraero, é uma questão de aviação comercial, não deveria ser responsabilidade da Força Aérea. Não devia ser motivo de orgulho para o comandante da Força Aérea dizer que nós temos que investir, então, mais dinheiro na Força Aérea para eles continuarem militarizando, né, manterem militarizado uma área que já devia ter sido desmilitarizada desde que acabou a ditadura militar. E esse debate também não é feito. Começou a se fazer esse debate, vocês devem se lembrar, na época em que houve aquela greve de controladores de voo. Mas depois disso, enfim, houve uma tensão ali, inclusive com o próprio ministro da Defesa na época, o governo recuou, né, e essa discussão ela não foi mais retomada. E é isso. Né, assim, o resumo da audiência do ministro e dos comandantes militares é esse. Né? A gente percebe que boa parte das tarefas que são desempenhadas pelas Forças Armadas brasileiras são tarefas não militares. Né? E o fato de a gente investir mais 1% do PIB no setor de defesa não é garantia nenhuma de que esse investimento de fato, né, irá reverter para a nossa soberania nacional. Era isso, Antônio, se eu passei o tempo. Não, passou não. Está mais ou menos na mosca no tempo. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado mesmo. Eu próprio não tinha conhecimento de como é que tinha sido a audiência. Quero agradecer muito, porque eu acho que você acrescenta informações importantes para a análise do quadro que está se formando no Brasil no que tange à defesa nacional. Jorge, com você, por favor.
Bom, queria agradecer o convite, enfim, sempre um prazer dividir um espaço com a professora Adriana. A Adriana, que inclusive é a primeira pessoa, é a primeira referência que eu cito na minha tese. Eu tenho muito pouca coisa escrita na tese, porque entre militante e assessor parlamentar, a gente tem pouco tempo para ser pesquisador. Mas a primeira página da Adriana está lá, inclusive numa participação dela na CCJ, em que ela faz uma fala denunciando justamente essa expansão das funções das Forças Armadas para as atividades subsidiárias, né? E a Adriana, ela traz um ponto que é muito relevante, que eu acho que é um exemplo muito bom desse debate, que é o fato das forças terem programas de esportes de alto nível e a contradição de que elas têm um orçamento para isso, enquanto o Ministério do Esporte existe e precisa de orçamento. Então, eu queria ilustrar isso aqui e dizer que eu tinha feito um esboço, mas eu vou inverter e vou tentar fazer um exercício que é um pouco ousado, que é de unificar um pouco as minhas várias personalidades entre pesquisador e assessor parlamentar, de fato, na esfera estadual, mas alguém que lida com orçamento e com elaboração orçamentária e que pesquisa isso, e militante. E queria fazer um parênteses para dizer que eu tive o desprazer de ser funcionário da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo durante o ano de 2022, justamente no setor de defesa e segurança. Estou falando isso porque compõe o personagem, mas para evitar qualquer complicação jurídica, eu também digo que nenhuma das informações que eu vou trazer são sigilosas, são todas de conhecimento público e estão abertas. Vamos lá. Eu primeiro não vou falar muito de soberania, porque nas relações internacionais, soberania é um termo, um conceito usado para justificar o injustificável, né? Um atributo jurídico no direito internacional que esconde em si uma falsidade e apregoa uma inverdade, que seria que todos os estados seriam iguais, e por isso o sistema seria anárquico. É uma falsidade porque a gente sabe que os estados não são iguais, eles se impõem dessa forma no sistema, a ponto de que pode-se falar, sim, de hierarquia no sistema internacional, e aí a gente está vendo e debatendo as mudanças e as transições hegemônicas nesse momento, é uma prova disso. Então eu vou falar aqui de autonomia, e autonomia é entendida num espectro mesmo, entre você ser mais ou menos autônomo. E quando o Granado me fez o convite, por coincidência, eu estava lendo um texto da Ana Esther Cessenha, que é uma pesquisadora mexicana, se eu não me engano, em que ela fala o seguinte: não existe subversão possível se ela não abarca o pensamento, se ela não inventa novos nomes e novas metodologias. E aí esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente discutir essa autonomia. A política de defesa, para ser uma política que de fato defenda a soberania nacional, ela precisa de alguns atributos. O primeiro deles é que ela seja politicamente definida de fato. E aí a Adriana traz um exemplo muito contundente de que a gente talvez não tenha uma definição política da defesa, e sim uma definição corporativa. Porque se um comandante de força, à revelia do que apregou a política externa brasileira, fala que a China é um fator de desestabilização, existe uma dissonância, que é no mínimo discursiva e talvez na essência cognitiva, entre as burocracias de Estado responsáveis pela política externa. O professor Hector Sampierre, ele tem um artigo clássico que ele fala do destino das paralelas, que seriam a diplomacia e a defesa como duas políticas públicas que nunca se tocam. Recentemente, pensando sobre essa analogia do professor, eu cheguei à conclusão, e até comentei com uma colega de doutorado, que talvez o único equívoco seja que as paralelas, em tese, caminham no mesmo sentido. E talvez no Brasil a gente esteja falando do destino dos vetores opostos. Porque, ao que parece, as Forças Armadas elas estão constantemente em oposição ao que pregoa a política externa, a diplomacia. E aqui eu falo, evidentemente, do governo atual e do nosso campo político de governos de esquerda, mas mesmo em governos à direita, como foi o governo de Fernando Henrique, o discurso da autonomia, do desenvolvimento nacional, e aí a prática pode se discordar ou não, mas o que guiava a política externa era esse discurso. Ao mesmo tempo, a gente tem Forças Armadas que vão na Comissão de Relações Exteriores e Defesa falar da dupla dualidade da Força Aérea, mas queriam vender a Embraer.
Então, existe, de fato, uma dissonância que faz com que a gente pergunte, bom, o que é que está pautando essa política de defesa? Para além desse elemento burocrático, me parece que a gente tem pensado, no âmbito político, a defesa nacional com a mentalidade, com a perspectiva de outros países. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que antes de discutir soberania, antes de discutir uma política de defesa, a gente tem que dar vários passos para trás e discutir a autonomia epistemológica mesmo, a autonomia de pensamento. A gente tem uma tradição acadêmica e política, porque foram acadêmicos engajados politicamente, de discutir autonomia. E aqui eu estou falando da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos, do Hélio Jaguaribe. Então, existe esse arcabouço na história brasileira de se discutir um projeto de país que seja soberano e que seja autônomo. A gente precisa resgatar esse corpo teórico, esse corpo político, inclusive, para pensar a política de defesa. Acho que a gente, nos últimos anos, teve uma quebra abrupta no governo Bolsonaro e no governo Temer, e a gente precisa fazer esse resgate. E por que eu falo isso? No mestrado, eu pesquisei justamente com base nos documentos de defesa, desde a sua primeira versão em 96 até a última, na época que foi em 2012, o lugar da indústria de defesa na concepção de desenvolvimento nacional. Então, muito do que a professora Adriana traz me é muito familiar por conta dessa trajetória. Foi o meu mestrado, inclusive, que me justificou a contratação pela Fiesp. Então, eu fui procurado por conta dele. E qual que é o elemento que é interessante nos documentos de defesa? É que em todos eles, inclusive no governo Temer, depois do golpe, onde se esperaria uma negação de tudo que veio antes, a indústria de defesa é tratada da mesma forma. Na época, isso acendia um alerta de que talvez fosse uma questão que fosse além das ideologias políticas, além de ser um governo que na economia era mais ou menos intervencionista. Então, aquilo me chamou a atenção e eu discutia no mestrado justamente essa concepção do lobby, por um lado, mas do lugar em que a política dava às Forças Armadas e à indústria de defesa. E aí a gente tem uma série de problemas que muitos deles a professora Adriana já mencionou, mas eu queria resgatar. O Renato Dagnino, ele, em 2010, lançou um livro sobre a indústria de defesa no governo Lula. E nesse livro, ele é economista, nesse livro ele fala o seguinte: veja, a discussão sobre indústria de defesa num país, ela deve se dar por argumentos geopolíticos. Porque na economia, nada sustenta, os dados não sustentam a ideia de que a indústria de defesa gera desenvolvimento econômico, como, repito, está em todos os documentos de defesa aprovados no Brasil e nas minutas. Então, o Dagnino ele vai fazer uma pesquisa robusta para questionar justamente essa ideia que, na época, estava colocada em todos os debates públicos. Nos anos 2010, ali 2012, você ia para qualquer evento acadêmico ou não, e a ideia de que a indústria de defesa era uma força motriz da economia nacional, ela estava colocada. A FINEP fez um estudo cujos dados e a metodologia ninguém teve acesso até hoje, em que colocava justamente esses pontos que a Adriana traz, esses números grandiloquentes, é responsável por 4% do PIB, gera 3 milhões de empregos, mas isso não é colocado metodologicamente porque não existe escrutínio. O que é que acontece para a construção desses dados? Você pega uma empresa de Santa Catarina que tem um contrato com as Forças Armadas, você pega toda a cadeia produtiva dessa empresa e você considera como indústria de defesa para o cômputo geral. Só que isso é um falseamento econômico, porque essa empresa vai comprar parafuso de uma empresa que não é uma empresa de defesa, essa empresa vai comprar liga metálica de uma empresa que não é empresa de defesa, essa empresa vai comprar muitas vezes até o semicondutor que vem de uma empresa como a Samsung, como a Apple, que não são empresas de defesa. Então, o debate sobre a indústria de defesa no Brasil, ele é não só ideologizado, como ele é falseado. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. A gente não tem dados contundentes que comprovem em nenhuma esfera, seja nacionalmente falando do Brasil, seja na América do Sul, seja nem nos Estados Unidos hoje isso se mantém, de que a indústria de defesa é o grande condutor do desenvolvimento econômico. Um belo dia, na Fiesp, num evento público, e por isso cito o caso, o consulado dos Estados Unidos fez um showroom, né?
Consulado dos Estados Unidos em São Paulo chamou vários representantes de empresa para discutir justamente eventuais parcerias, e eu fui enquanto representante da Fiesp. Eu conheci uma figura que era uma militar estadunidense responsável justamente pelas parcerias científicas e tecnológicas dos Estados Unidos e das Forças Armadas do país. E ela me falou que o trabalho que eles têm feito hoje é de colocar, perto das empresas e dois, perto das universidades, os quartéis de desenvolvimento científico e tecnológico das forças. Porque hoje, nos Estados Unidos, ciência e tecnologia se desenvolvem nas universidades ou nos institutos de pesquisa empresarial. Então, a ideia de que a indústria vai gerar desenvolvimento tecnológico para a indústria militar vai gerar desenvolvimento tecnológico para a indústria civil, ela é falsa hoje. E ela prova isso à medida que a política de ciência e tecnologia militar dos Estados Unidos é justamente buscar os institutos civis. Porque é nas universidades que se faz ciência. E aí eu pergunto, do ponto de vista orçamentário, faz sentido que um comandante da força ou um ministro discuta no Congresso que precisa de mais orçamento para investimento em ciência e tecnologia? Para que existe o Ministério de Ciência e Tecnologia, então? Para que existe o Ministério da Educação, os institutos federais, as universidades públicas? É nesse locus onde se faz a ciência no Brasil. E aí existe uma outra dimensão do ponto de vista de um país da periferia, que é, se a gente vai seguir o mesmo parâmetro de desenvolvimento dos países do norte já desenvolvidos, a gente está fadado a ficar sempre atrás desses países. Porque se eles são o estado da arte, quando a gente chegar lá, eles já vão estar na frente. Então, é uma teoria, é uma política pública, é uma proposta de política pública baseada na sua ineficiência por essência. Veja, estou tratando aqui de aspectos muito economicistas de política pública, no sentido mais a FGV possível, que é para mostrar que isso é ineficiente enquanto proposta. Não é um posicionamento ideológico contra os 2%. É porque isso não se sustenta na realidade. E aí vamos retomar. Como que se desenvolve tecnologia militar? Veja, você tem uma série de instrumentos jurídicos internacionais que impedem o acesso a tecnologias sensíveis. Veja, desenvolvimento de tecnologia nuclear, setor aeroespacial, cibernético, que são setores nomeados como prioritários para as forças nos documentos de defesa, eles têm restrições objetivas para o desenvolvimento dessas tecnologias, porque são justamente nesse escopo, nesse arcabouço aí tecnológico, onde você consegue maior ou menor vantagem estratégica de acordo com a perspectiva dos países do norte. Então, como que a gente vai fazer isso? É botando dinheiro nas forças ou é botando dinheiro na universidade? Quem que produz semicondutor hoje, que é uma das essências da guerra moderna? Bom, são empresas, certo? Não são empresas militares. As empresas militares elas vão comprar de uma cadeia produtiva muito maior do que elas, muito maior do que a verba que elas têm direito e à disposição, para fazer o produto final que vai ser vendido para as Forças Armadas. Eu faço questão de falar de empresa militar não pela característica, para dialogar com a Adriana, no sentido de serem estatais, porque não são. Não temos no Brasil empresas estatais voltadas para a defesa nacional. Mas eu falo em função do produto que é produzido. Porque, veja, em Santa Catarina, para focar no exemplo de um estado que eu já citei, uma das figuras mais proeminentes da indústria de defesa no estado, ele vende aparelhos odontológicos. Ele vende cadeiras odontológicas de consultório de dentista para as Forças Armadas, e como as Forças Armadas são seu principal cliente, ele é o presidente, ou era o presidente, do Comitê de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Existe elemento militar em uma cadeira de consultório? Então, isso é um interesse político que está colocado, é um interesse econômico que está colocado. Então, a gente já falseia novamente o argumento de que a questão dos investimentos é porque não tem dinheiro suficiente. Talvez os gastos sejam mal alocados. Porque, muito provavelmente, essa figura que vende para as forças consegue se inserir no regime tributário especial da indústria de defesa, que é o RETID. Então, a União desonera a produção de uma cadeira odontológica porque quem está comprando são as Forças Armadas. Então, a questão não é sequer o investimento, mas a gente vai chegar lá.
Uma coisa que o Dagnino coloca no trabalho dele, e que eu acho importante trazer para cá, principalmente nesse terceiro governo Lula, é que a única saída para a indústria de defesa brasileira é a exportação, mas não uma exportação qualquer e a revelia de qualquer política internacional de direitos humanos, como queria o governo Bolsonaro. É a exportação de material, corrigindo aqui a exportação, na América do Sul. Então, o Dagnino ele vai propor uma coordenação dos países sul-americanos para que cada um, nas suas especializações industriais, construam uma política e uma base industrial de defesa que não seja mais nacional, que seja sul-americana. E isso se alinha diretamente ao que é pregoado na Constituição brasileira, que é a integração dos países latino-americanos. Quando a gente fala, quando a Adriana fala aqui das fronteiras, né, que o comandante fala que as fronteiras não estão definidas, o que é que ele quer dizer, então? Existe algum cenário de guerra com algum país vizinho? Porque se tem, a gente tem algum problema constitucional aí. Porque na nossa Constituição está dizendo duas coisas. Que a diplomacia brasileira vai se guiar pela integração sul-americana, latino-americana especificamente, e que a gente não vai projetar força, né? Tipo, a gente não tem... As Forças Armadas não podem ser projetadas de forma agressiva, só podem ser acionadas de forma defensiva. Então, a fala do comandante ela está em desacordo com a Constituição. O que o Dagnino faz, quando ele propõe uma indústria, uma base industrial de defesa sul-americana, é juntar as duas paralelas na mesma direção. A diplomacia e a defesa juntas. Porque se na diplomacia a gente está discutindo que na América do Sul é uma zona livre de conflitos, né, conflitos interestatais, para ser bem objetivo, então não tem porquê que haja desconfiança entre as Forças Armadas sul-americanas. Elas podem perfeitamente trabalhar em conjunto, perdão, para construir a necessidade que de fato existe de um arcabouço militar dissuasório, por exemplo, que é isso que a gente pode fazer enquanto país constitucionalmente. Trago isso porque eu acho que a gente está atrasado de tal forma na discussão que eu, por um tempo, abandonei esse debate sobre a indústria de defesa, sobre os investimentos militares. Mas, por força do destino e um pouco de obrigação militante, voltei no doutorado com a perspectiva, e aí eu apresento, enfim, algo com que eu tenho trabalhado atualmente, de que o que a gente tem no Brasil em relação às Forças Armadas é um sequestro orçamentário. E aí eu vou trazer alguns dados dos últimos 4 anos em relação ao que foi o orçamento de defesa em função do PIB. Em 2019, o orçamento representava 1,52% do PIB. Em 2020, 1,46%. 21, 1,29%. Em 2022, 1,22%. Esses são os dados do Ministério da Defesa. E aí eu reforço, na média, 80% desse dinheiro vai para gasto com pessoal. Menos de 6% vai para investimento. Então, não é daí onde vai sair a tecnologia que vai gerar a vantagem combatente, a vantagem estratégica para as nossas Forças Armadas. Esse é um ponto. O segundo ponto que está aí é que tem alguma coisa muito equivocada quando a gente tem, historicamente, quase ou 1,5% ali, variando muito pouco, entre 1,5% e 1,2% do PIB, e as forças elas falam que elas precisam de mais dinheiro. Primeiro, não existe possibilidade de aumentar o orçamento, dado o arcabouço legal atual, de aumentar o orçamento sem que aumente os gastos obrigatórios, porque são direitos adquiridos. Então, se hoje o presidente da República decide por uma canetada no orçamento de 2025 colocar 2% do PIB, necessariamente esse dinheiro vai ser pago 80% com o pessoal, porque é direito adquirido. Isso não pode ser mexido. Então, a única alternativa que a PEC traria era mudar e colocar o valor dos 2% específico para gasto discricionário. Mas aí é um outro debate, que sequer está colocado. Porque nem nas forças, nem no senador Portinho, a proposta está vindo dessa forma. A gente tem um cenário, como a Adriana bem colocou, em que não se discute serviço militar obrigatório, não se discute fechamento de tiro de guerra na cidadezinha do interior de Santa Catarina, na cidadezinha do interior de São Paulo. Não se discute a própria formulação da política de defesa e qual é o desenho de força que a gente quer. Faz sentido, por exemplo, investir em blindado? Onde que é que blindado é aplicado na guerra atual? No Brasil, ele sobe o morro, no Rio de Janeiro. Ele é exportado.
para zonas de conflito no Oriente Médio, por exemplo. E aí é histórico, né? Desde da antiga Engesa, é esse o caminho dos blindados brasileiros. Então, a gente vai investir dinheiro em blindado para isso, para que ele seja exportado para a zona de conflito no Oriente Médio e seja utilizado pelas forças de segurança ou pelas forças armadas em operações de GLO nas favelas do Rio de Janeiro? É esse o desenho de força que a gente quer? Ou a gente vai investir no que as próprias forças dizem que, em tese, é a prioridade da guerra do futuro, né? Para usar um conceito que eles colocam sempre. A gente não vai discutir, então, guerra cibernética. Vira e mexe, a gente tem um cenário nos noticiários em que as redes, né, porque estão conectadas, brasileiras e da administração pública, elas são invadidas por hackers. Enquanto isso, a gente tem mais de 40 instituições de inteligência, a gente tem um GSI que é militarizado, que tem um general sob seu comando, e nada disso está sendo pensado nessa proposta dos 2%. Então, o que a gente tem, de fato, é um cenário de sequestro orçamentário, porque não só as Forças Armadas se impõem na disputa do orçamento, como elas tiram dinheiro de outras associações e de outras entidades públicas, que são muito mais capacitadas para fazer o trabalho que elas estão fazendo. Não faz sentido justificar 2% do PIB para as Forças Armadas estarem colocando caminhão-pipa no sertão nordestino. Não faz sentido justificar 2% do PIB dizendo que é a Operação Rondon. Não faz sentido justificar 2% do PIB apresentando o GLO, porque se a gente tem instituições, ou pode criar instituições como a Força Nacional, uma Guarda Nacional, eventualmente, que estão colocadas nesse lugar, a gente precisa fortalecer essas instituições. E aí, voltando para a ciência e tecnologia, para encerrar, eu acho muito sintomático que o nosso debate hoje seja sobre os 2%. Acho sintomático que o debate público se dê em função dos 2%, mas lamento muito que sequer os liberais que se dizem liberais entrem de verdade nesse tema. Porque, veja, a gente está discutindo o arcabouço fiscal. A luta de Haddad com o Congresso hoje é pelo déficit zero. Para isso, se sacrifica salários defasados de professores universitários, enquanto sequer há uma discussão séria econômica em termos de políticas públicas sobre o porquê desses 2%. A gente tem um cenário muito ruim pela frente. Conhecendo a formação da CREDEM, penso que pouquíssimos parlamentares vão se posicionar contra. Infelizmente, parlamentares até de nosso campo, em outras legislaturas, já se mostraram a favor desse discurso de aumentar a verba por aumentar. E devo dizer que, pelos dados que tenho e pelas pesquisas que tenho feito, dificilmente isso vai gerar um aumento da soberania nacional, dificilmente isso vai gerar o desenvolvimento de tecnologias efetivamente brasileiras ou sequer sul-americanas, e dificilmente isso vai aumentar nosso grau de autonomia. Então é isso, queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Eu queria levantar algumas questões. Primeiro, eu queria, dialogando com o Jorge, né, dizer que a ideia hoje aqui não foi fazer um debate sobre os 2%, certo? Mas sim sobre a política de defesa na contramão dos movimentos que estão sendo feitos pelo governo, entre eles o tema dos 2%, ou seja, propõe-se um crescimento dos recursos para as Forças Armadas sem que isso esteja conectado a uma discussão sobre a política de defesa, ou seja, para onde vão esses 2%? Pura e simplesmente mantém-se a estrutura que está dada e injeta-se recursos em cima dessa estrutura, né? Não há uma vinculação legal de que o custo com o pessoal seja um percentual do PIB. Essa conexão não existe, né? Mas o incremento de recursos na mão das Forças Armadas não está conectado a uma discussão absolutamente necessária que não foi feita, não é feita, o governo foge dela, sobre a política de defesa, né? Nós vivenciamos hoje uma contradição importante entre a política externa, a política internacional do Brasil, né, muito conectada com a verbalização que o Celso Amorim fazia do não alinhamento ativo e altivo, né? E que não tem nada que ver com o alinhamento automático proposto pela linha de defesa que vem há muito tempo galvanizando a ação das Forças Armadas no Brasil, que é
a de voltar-se fundamentalmente para a segurança interna, né? Vide que nós temos um arcabouço do Exército de ocupação territorial, né? Nós temos cerca de 300 quartéis, se não me engano, acho que foi esse o número que eu vi o Manuel falar, né? Cerca de 300 quartéis espalhados pelo território brasileiro, né? Que tem a lógica da ocupação territorial, por um lado, mas, por outro lado, a presença muito próxima dos centros de poder, dada a concentração enorme que havia no Rio e hoje no Centro-Oeste, né? Muito próximo dos centros de poder, ou seja, uma instituição que ficou voltada muito fortemente para a intervenção política, isso desde o Brasil Império, né? As Forças Armadas estão muito conectadas ao tema da intervenção interna na política brasileira, né? Essa é a lógica, a, a, a declaração de inimigos internos, né? Inclusive com um discurso ideológico do combate ao comunismo, que essa coisa vira e mexe e volta à carga, né? É, e aí é complicado. Nós temos forças armadas hoje que estão na contramão daquilo que faz qualquer outro país, né? De concentração das forças terrestres, que são exatamente as forças de concentração. Nós temos hoje, vou utilizar os números que eu vi em algumas publicações aí, nós temos cerca de 360 mil homens na ativa, né, do Exército. Nós temos, em contraposição, 75 mil na Marinha, 68 mil na Aeronáutica. Nós temos, hoje, uma situação onde a gente, em matéria de instrumentos importantes de soberania, de equipamentos que poderiam se dialogar com a soberania nacional entregues, nós abrimos mão completamente da base de Alcântara, nós abrimos mão do avanço no desenvolvimento dos submarinos, né, nos submarinos, particularmente submarino nuclear, mas para uma defesa de costa atlântica, né, com uma costa desse tamanho que nós temos. Enfim, essas coisas vão na contramão. Por exemplo, o Brasil, neste momento, está dialogando, está desenvolvendo a nova política industrial em torno do conceito de missões, né? Designa 3 missões. Uma das missões é a de desenvolvimento da tecnologia de interesse para a soberania e a defesa nacional, né? Isso dialoga com o que o Jorge falou, não tem nenhuma lógica o tipo de equipamentos que hoje nós fabricamos exclusivamente para exportação, ou seja, nós fazemos isso em função da demanda externa, da demanda econômica externa. Não há política de defesa. Eu queria deixar essa coisa meio como o centro da minha preocupação nesse debate, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco, né, ambos, sobre essa questão do descolamento entre a política de defesa e os movimentos que têm sido feitos, inclusive pelo atual governo. A minha sensação pessoal é de que o governo atual trabalha muito na lógica de deixa as Forças Armadas quietinhas, né, porque eu não tenho força nem para aprovar as coisas no parlamento, quanto mais para me meter com quem está armado, certo? Essa é a minha sensação, certo? Uma política covarde do ponto de vista do ponto de vista da ação política, né? Eu sei que eu estou falando um pouco com o fígado e estou falando de maneira meio longa, mas eu acho que essa questão fica completamente atropelada por propostas como essa que começa a tramitar, junto com as propostas da política de defesa nacional, da estratégia, do livro branco, ou seja, que cada vez mais vinculam o Brasil a uma subalternidade total, né, ao conceito que está materializado na OTAN e, particularmente dentro da OTAN, né, nos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Desculpe ter me alongado, mas o meu fígado não me permitiu ficar quieto com isso. Cláudio, com você, por favor. Boa noite a todos, especialmente ao Jorge e à Adriana, pelas
pelas informações que trouxeram, né? É, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro, inclusive, o Jorge comentou a respeito disso na apresentação dele, é que apesar deles se dizerem como sendo os pais da indústria de defesa, da importância da indústria de defesa e tudo mais, nós temos agora, recentemente, né, está acontecendo, né, a questão da Avibras aqui em São José dos Campos, certo? A Avibras não tem nenhuma manifestação dizendo, olha, nós precisamos olhar com carinho, nós não podemos deixar nossa tecnologia, que eles tanto exaltam, na mão, parece que é um consórcio australiano que está negociando, né? Não tem nenhuma manifestação. Nós tivemos há 3 anos atrás a questão da, da venda da, do- na verdade, era praticamente a Boeing iria encampar a Embraer, né? E aconteceram movimentos fortes, sob o ponto de vista logístico, para que isso acontecesse, né? A Embraer teve muitas despesas, né? Aqui, é, de deslocar determinadas atividades entre as unidades dela aqui de São José dos Campos mesmo e algumas fora de São José, mas aqui em São José foi muito forte da unidade da Embraer de Eugênio de Mello, onde era a antiga Engesa, né? Em que houve despesas enormes e depois a Embraer, a Boeing, que eu acho que foi, apesar de todos os percalços que isso trouxe, acho que foi muito bom a Boeing ter caído fora, né? A Boeing, por dizer que o Brasil não estava cumprindo, que a Embraer não estava cumprindo as coisas, na verdade eles não têm pernas, né, para isso, eles não têm pernas, eles estão muito mal situados no mercado, no mercado aeronáutico, né? A Boeing está muito mal situada no mercado aeronáutico, mas não houve, né? Mas na verdade eu comecei a falar disso para dizer que na época não houve, apesar de ser governo, eu acho que foi na transição entre o governo Temer e Bolsonaro que isso aconteceu, não teve um dedinho levantado, né? Pelas Forças Armadas, dizendo, olha, não, isso não pode acontecer, tal, tal, e a nossa soberania para onde vai se isso acontecer? Não, deixaram acontecer, e só não aconteceu porque a Boeing deu para trás, graças a Deus, né? Eu que, de certa maneira, acompanho um pouco a Embraer aqui em São José, até porque tenho várias pessoas que eu conheço que trabalham na Embraer, enfim, não houve, apesar de todo orgulho nas falas, na prática isso não se sustenta, né? Outra coisa, eu não sei se foi nessa mesma audiência que a Adriana teve estômago para ouvir, mas eu não sei se foi nessa mesma audiência do comandante do Exército fez a comparação das despesas do Exército com as despesas das universidades, né? Dizendo que o Exército conseguia dar alimentação para todo o seu contingente por X reais por dia, que isso indicava como é que se diz, uma capacidade enorme de gestão, né? Não sei de onde que ele tirou isso, né? E comparar as despesas do Exército com as despesas da universidade, né? Quais são os produtos, né, dados pelo Exército e quais são os produtos dados pela universidade. Isso foi mais uma coisa ridícula. A outra coisa é que eu não sei por que surgiu, né? Mas eu já vi movimentos no sentido, por exemplo, de se atingir um determinado percentual do PIB para a educação e tudo mais, mas por que eles querem cravar em percentual do PIB? Eu não acompanhei a história desde o começo, eu não sei porque, e não um percentual de receitas ou qualquer coisa desse tipo, que são normalmente as coisas que acontecem, né? Se é um percentual do PIB, tá? É, eu não sei por quê. E outra coisa, né, com relação às Forças Armadas, né?
me parece que a discussão, né? Eu até por questões profissionais já acompanhei a formatação de vários orçamentos públicos, né? Normalmente e eu estava sempre do lado do balcão daquele que daquele que diz não, né? Porque eu sempre fui ligado à área de fazenda, da área de finanças, eu sempre fui o cara chato, né? Mas normalmente quando você monta um orçamento, você tem que justificar por que que você tem aquele percentual, certo? Me parece que existe como é que foi o termo lá que foi usado? A dualidade grande em falar de percentual, mas não se falar, concordo com o Granado, que não existe nenhuma ligação entre esse percentual e a política de defesa, né? Não tem, né? Eu preciso disso porque eu vou montar uma política de defesa assim, assim, assado e fica só no orçamento, né? Só impedir, né? E por último, né? Lembrando que principalmente na última reforma da Previdência, as Forças Armadas não foram afetadas em nem um ponto, né? Nada, né? Muito pelo contrário, eles conseguiram algumas benesses e algumas e algumas são antigas, né? Como a gente conhece com relação aos descendentes e tudo mais das Forças Armadas que tem pensões absurdas, né? É, só só para finalizar, né? Acho que concordo com o Granado, né, que parece que ela não mexe com ele porque eu já tenho Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para me preocupar. Então, para que eu vou querer um cara armado me enchendo o saco para poder é, para poder me preocupar, tá? Então, eram essas observações, e eu gostaria de um comentário, principalmente com relação a essa história do porquê porcentagem do PIB e não percentual de receita, alguma coisa desse tipo. Então, talvez eu tenha dormido num pedaço do filme, não tenha percebido de onde vem isso, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Newton. Aliás, obrigado, Cláudio. Newton Basile, por favor. Como é que a gente faz para mudar uma força que tem uma concepção de eh, subordinação total para os Estados Unidos para uma força que vai fazer parte de uma força armada latino-americana? Como é que a gente passa de uma coisa para outra, não é? O exército brasileiro já teve intelectuais que determinaram, né, os positivistas e tal, que tiveram uma influência enorme no exército. Tem alguma coisa parecida hoje? É, tem gente pensando diferente dentro das Forças Armadas? O que se discute na Escola Superior de Guerra hoje? Quais são os parâmetros da Escola Superior de Guerra? Quem que diz para o que se discute lá? Quem que determina os programas? Que a gente vai mudar de uma coisa para outra, sem uma intervenção eh, eh, intelectual dentro das Forças Armadas. É isso. Obrigado, Newton. Bom, eu vou. Não tem ninguém mais inscrito. Eu vou então devolver para a Adriana e para o Jorge, já pedindo desculpa pelas perguntas não facilmente respondíveis. Adriana, com você, por favor. Aqui. É, realmente, assim, é bastante coisa. Estou pensando aqui o que eu posso contribuir. Mas eu acho que eu vou começar pelo final, que acho que faz bastante sentido, né? É, quando o colega fala, né, de que, enfim, as Forças Armadas já tiveram, né, intelectuais que eram mais vinculados à questão da autonomia, né, ou uma perspectiva mais nacionalista, né, e menos alinhada com os Estados Unidos, por exemplo, né, o que a gente tem que ter em conta é que essas Forças Armadas que nós temos hoje, elas são um produto da Guerra Fria.
E elas ainda seguem essa lógica da Guerra Fria. Elas pensam dessa maneira. Então, elas são profundamente anticomunistas, né? Muito da percepção a respeito, por exemplo, essa visão de que, né, a China está conturbando, né, o Atlântico Sul vem daí. Na verdade, é essa visão de que, né, é a China que conturba, porque você pode ter, né, presença dos Estados Unidos e isso não conturba o entorno estratégico. Então, tem uma questão ideológica, porque o que falta nessas Forças Armadas contemporâneas que nós temos agora é o pluralismo político. Porque isso existia pluralismo político nas Forças Armadas brasileiras no período anterior à Guerra Fria, mas isso acabou depois da ditadura militar. E isso a gente não tem mais. E isso é muito complicado, porque assim, a gente não precisa ir para nenhuma perspectiva mais reformista, mais revolucionária, não. Se a gente olha, por exemplo, nas Forças Armadas em Portugal, tá, para dar um outro exemplo ali, eles têm pluralidade política, eles convivem ali, porque do ponto de vista de profissional, né, os militares não têm que ter a posição política individual deles não deve influenciar no cumprimento da função que eles têm como profissional. Então, se o posicionamento pessoal não vai influenciar, não faz diferença se pessoalmente o militar é de esquerda, de direita, de centro. Isso não deveria influenciar, mas influencia. Né? Tanto que a gente viu nos últimos anos a identidade grande que existe entre, né, as Forças Armadas brasileiras e a direita, e mais do que a direita, a extrema-direita. Né? Então, eu acho que quando o Lula, e agora vindo para o começo aqui, né, quando o Granado fala, né, dessa, né, de que o governo se sente um pouco refém das Forças Armadas, ele se sente refém das Forças Armadas e seguirá sendo refém, esse governo próximo, o posterior, enquanto essas questões não forem equacionadas. Enquanto a gente tiver Forças Armadas que têm um posicionamento ideológico, porque eles têm, e é um posicionamento de direita nos últimos anos de extrema-direita, né, a gente vai continuar refém desses caras. Então, assim, na verdade, priorizar o centrão, né, dizer assim, não, eu tenho que priorizar, né, esse debate, porque com os militares eles estão armados e eu vou ter problema ali. Na verdade, ele está contratando um problema para o futuro, porque o que a gente pode ter com essas Forças Armadas que a gente tem agora e com esse posicionamento ideológico? É um novo 8 de janeiro. A gente vai viver de 8 de janeiro em 8 de janeiro, enquanto não houver uma reforma. Agora, como é que a gente faz isso? Eu acho, assim, saindo do abstrato, né, pensando em alguma coisa empírica que seria possível fazer, a única coisa que a gente consegue fazer agora é cantonar. É cantonar porque esse processo de, né, ter forças armadas vinculadas com um processo soberano, autônomo, isso é uma coisa que leva décadas. E isso, na verdade, é o final do processo, não é o começo. É porque a gente está sempre discutindo as Forças Armadas. A gente tinha que discutir, na verdade, a defesa. E quando a gente tiver um projeto de defesa, uma política de defesa, as Forças Armadas devem se adequar a esse projeto. Mas a gente não discute isso. A gente discute as Forças Armadas. E o governo olha para as Forças Armadas como um ator político, de fato são, né? Mas não é por aí que a gente vai sair dessa enrascada. Né? E como é que eu acho que a gente consegue cantonar esses caras? Eu acho que tem 3 áreas, e o Jorge, até tem um artigo do Jorge e da Ana Penida, e acho que da Suzy também, depois o Jorge me corrige, que fala disso, né? Tem essa questão do orçamento, né, do sequestro orçamentário. Então, a gente tem que ter como aliados, a gente tem que. Esse debate, ele de fato, ele tem que se estender para além do campo da esquerda. Isso não é um debate de esquerda. Na verdade, quem devia estar indignado com essas coisas que a gente está falando hoje são os liberais, não a esquerda. Né? Então, essa questão do orçamento, né, é uma maneira de limitar essa capacidade, né, e esse poder das Forças Armadas. A questão da educação,
E aí eu não estou nem falando dessa questão de, né, o que que eles estudam, o que que eles aprendem. É do papel que o Ministério da Educação deve ter em relação à educação militar. Porque, por exemplo, né, os militares do Exército saem, né, das escolas de formação militar, a AMAN, a Escola Naval, a Escola da Força Aérea, eles têm os diplomas deles reconhecidos pelo MEC. E eles vão, se não seguirem na carreira militar, eles têm esses diplomas reconhecidos. Qual é a contrapartida? Será que o MEC está supervisionando o ensino militar? Então, não é nem de dizer assim, de uma autorreforma, mas é como é que os outros ministérios, né, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria, né, o próprio Ministério da Justiça também. Né, o debate sobre o artigo 142, sobre a questão das prerrogativas constitucionais, isso devia ser uma preocupação do Ministério da Justiça, levar isso para o Supremo Tribunal Federal. Eu vejo assim, a gente consegue acantonar indiretamente. E o governo não precisa, o executivo não precisa fazer isso diretamente. O executivo pode terceirizar isso para aliados no Congresso, para a sociedade civil, para o Poder Judiciário. Não precisa fazer diretamente. O fato de não ter o que eles chamam de correlações de força para fazer isso diretamente não quer dizer que não dá para fazer indiretamente. Dá para fazer muita coisa. E só porque eu me estendi muito nisso, não quero deixar de falar também da questão de onde surgiram esses 2%, eu acho que tem muito, assim, os militares brasileiros, eles sempre tiveram inveja dos militares chilenos, porque os militares chilenos, eles tinham um percentual do valor do cobre, né, que era o grande produto de exportação chileno, então tinha um percentual do que era produto de venda do cobre que ia direto para as Forças Armadas. Durante muito tempo isso financiou, né, deu estabilidade para o orçamento das Forças Armadas do Chile. Eu acho assim que quando eles falam da OTAN, porque foi, né, mais chique, né, de repente, parece uma coisa tal, desenvolvida, mas eu acho que eles têm mesmo inveja disso, da lei, eles querem uma lei do cobre, né, e tem que estar no PIB, tem que ser um percentual do PIB, e não só ser um percentual do PIB, tem que estar na Constituição, né, porque é uma maneira de atrelar isso e de garantir que essa prerrogativa. Né? Então, tudo eles querem colocar na Constituição. A autonomia, por exemplo, do ensino militar está na Constituição. Né? O artigo 142 que eles não querem mudar, né, de que eles são os garantidores do poder constitucional, está ali na Constituição. A gente é um país de bacharéis, então, né, essa questão de ser lei, estar na Constituição é importante. Não sei se eu respondi. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado. Eu passo então agora para o Jorge. Vamos lá. São perguntas que não é nem tese, isso aqui é sobre projeto político de longuíssimo prazo. Nos meus recém-feitos 30 anos, eu costumo brincar com os meus professores e minhas referências que tiveram antes, que eu sou um grande amargurado com o tema que eu pesquiso e no qual eu milito, porque eu sei que o ônus vai ficar para mim e para as futuras gerações, dos erros que foram cometidos pelas gerações passadas, inclusive pelos erros que estão sendo cometidos pelo governo atual, Granado. Então, eu entendo perfeitamente o caráter figadal das reclamações, porque realmente a gente se olha e havia uma expectativa, né? Havia uma expectativa de que depois desses 6, 7 anos de militarização escancarada mesmo, a gente tivesse pelo menos um ímpeto. Mas aí que se faça justiça, essa coisa de não mexe com eles, porque eles estão armados e eu tenho problema demais, de fato, me parece uma leitura acertada em relação ao governo. Acho que essa é a linha política que tem sido adotada nesse não enfrentamento, mas a negação do elefante da sala é o sistema político brasileiro como um todo. E aí vou usar o que para mim é o exemplo recente mais evidente disso, que foi o convite de Luiz Roberto Barroso para que as Forças Armadas compusessem
a Comissão de Fiscalização das Urnas. Aquilo ali foi literalmente negar o elefante para ver se ele desaparecia. E, bom, o resultado a gente sabe qual foi, não preciso ficar me alongando, mas esse não enfrentamento é a regra do sistema político brasileiro em relação às Forças Armadas, seja por covardia, por uma memória infeliz do que foram os anos da ditadura, enfim, não sei. O fato é que, como a Adriana bem colocou, a gente está aí sequestrado também nessa dimensão para ficar repetindo 8 de janeiro. Eu, pessoalmente, espero que venham menos eventos históricos para eu vivenciar. Como alguém que cresceu no governo Lula, eu estava um pouco acostumado com a mansidão. Eu prefiro um pouco mais de vida fácil do que de eventos históricos a cada ano. Mas vamos lá, Granado. Sobre um ponto que você colocou, eu queria só, antes de ir para as outras perguntas, eu não quis dizer que o aumento do orçamento estava vinculado ao aumento do gasto com o pessoal. Me expressei mal. O que eu quis dizer é que, mantendo as coisas como estão, sem essa discussão de política de defesa, é isso que vai acontecer. Porque se hoje é 80% com o pessoal e se mantém o serviço militar obrigatório, a entrada vai permanecer e a saída vai inchar do ponto de vista do pagamento com pensão dos reformados. Então, foi nesse sentido que eu me expressei. Indo para as perguntas do Cláudio, assim, eu acho que o exemplo da Avibraz é o mais contundente, de fato, recentemente, né, nesse período, mas tem um elemento em relação à venda da Embraer, alguns elementos da venda da Embraer que são interessantes. Né? Primeiro que a Embraer é um bom exemplo do que a gente estava discutindo, porque o que garante a renda da Embraer é o setor de aviação civil. A tecnologia que a Embraer produz militar, ela vem da aviação civil, porque eles vendem os jatinhos, eles geram renda e a tecnologia é adaptada. Porque o produto, ele não é dual. Um produto militar, ele é um produto militar. Você não usa o Super Tucano para nenhum fim que não seja militar. Da mesma forma que você não usa um jatinho na guerra, porque ele não é preparado para isso. O que é dual, o que pode ser dual, é a tecnologia. E esse pode ser é muito importante, porque como o Dagnino pontua, você precisa de uma estruturação inteira da cadeia produtiva para que essa tecnologia seja, de fato, dualmente aplicada. Do contrário, ela só vai ter aplicação para a qual ela foi desenvolvida. Então, se você não tem uma estrutura econômica voltada para isso, você não tem dualidade da tecnologia. Nos Estados Unidos, isso existe. Então, lá, as tecnologias que são desenvolvidas pela estrutura econômica, elas são duais. Aqui no Brasil, nem todas. A Embraer é um bom exemplo de tecnologia civil que tem aplicação militar, porque é de onde vem a renda. E aí a venda, ela chega a ser tragicômica por conta disso. Porque se justificou na época, mas não, a Embraer Defesa e Segurança vai permanecer brasileira. Ora, mas se você vende a parte que dá dinheiro, você pode vender essa também, que não faz sentido a gente manter, porque essa daqui só dá prejuízo, e tem que dar prejuízo. Porque a justificativa de investimento em tecnologia militar, em produtos militares, ela é geopolítica, ela não é econômica. Não é possível que a gente aceite a ideia de que a indústria de defesa ela vai ser superavitária, ela tem que ser deficitária, porque só uma pessoa compra, é o Estado. Só tem um cliente, e é esse cliente que tem que dar a garantia da sustentabilidade dela. Então, ela é deficitária por excelência. Qualquer argumento fora disso é maquiagem econômica para justificar lucro e para justificar as aquisições de Forças Armadas, que, inclusive, tem esse discurso interno para comprar de fora, porque é o que a gente tem observado, né? A gente defende os 2% no PIB para vender a Avibraz e depois comprar a tecnologia da Avibraz. Quero pontuar também na discussão sobre soberania um elemento que passou, mas que a Lava Jato destruiu o setor da indústria brasileira também na área militar. A Odebrecht tinha um braço chamado Mectron, que era de ponta, tanto de tecnologia de mísseis, quanto de tecnologias de veículos aéreos não tripulados. A Lava Jato destruiu isso. Se eu não me engano, foi uma empresa israelense que comprou. Uma outra curiosidade sobre a Embraer. O presidente da empresa, o Jackson Schneider, foi da equipe de transição do governo. Por um tempo, eu, inclusive, achei que ele fosse ser nomeado para o cargo que hoje é do Alckmin, mas, enfim, a vice-presidência prevalece em relação à presidência da empresa e o Alckmin acabou ficando com o Ministério do Desenvolvimento Industrial, mas o Jackson Schneider, que é da Embraer, foi uma figura muito presente ali. E aí isso retoma uma questão que eu concordo plenamente com os colegas,
que, da mesma forma que falta uma política de defesa, falta uma política industrial de defesa. Porque se a gente não define contra quem a gente vai lutar na guerra, ou seja, quem nos ameaça, contra o que a gente vai entrar em conflito, eu não tenho como definir quais são os instrumentos que eu vou empregar nesse conflito. Para citar novamente o professor Hector Saint-Pierre, ele falava em relação a esse feitiço das Forças Armadas com a Amazônia o seguinte: algum exército vai entrar pela fronteira da Amazônia, a malária vence. Um instrumento de defesa da Amazônia é a fauna que os exércitos estadunidenses, por exemplo, não estão preparados para lidar. Então, a fronteira com a Amazônia ela tem outra camada de preocupação, que é uma da segurança pública. Então, como a Adriana falou, o CISFRON talvez caiba muito mais no orçamento da Polícia Federal do que no orçamento do Exército. Esse tipo de coisa a gente precisa pensar. Qual que é a instituição da administração pública, da burocracia de Estado, que é mais adequada para cumprir X ou Y? E isso também não está colocado. Para completar a ideia dos 2%, o que para mim é mais grave é que, de fato, vai para a Constituição. E aí, para mim, que tenho trabalhado na linha do sequestro orçamentário, esse é mais, acima de tudo, é mais um movimento das Forças Armadas de ocupar e de tomar para si o Estado. Veja, a oscilação é muito pequena. Então, na base, eles só perdem dinheiro quando o PIB diminui. Então, não existe perda orçamentária propriamente dita. Quem perde orçamento são as outras pastas. Se você for pegar historicamente, o orçamento do Ministério da Defesa é um dos 5 maiores do país. Tem alguns momentos na série histórica que ele passa da educação e da saúde. Se eu não me engano, isso aconteceu no governo Bolsonaro. Então, eu sinto muito, mas se o Ministério da Saúde consegue bancar o SUS com o dinheiro que ele recebe, eu acho que as Forças Armadas conseguem bancar o pouco que eles fazem com o dinheiro que eles recebem, sem tanta variação. E aí, sobre as perguntas, eu acho que o Newton foi realmente... Uma para mim é fácil, que é o que é que se ensina na ESG. Bom, é o Olavo de Carvalho e o Felipe Martins. O Olavo de Carvalho fazia visitas na ESG desde a década de 70. O Felipe Martins foi dar aula na ESG a convite das forças, quando ele era a secretário do Bolsonaro. Então, a gente tem, de fato, um problema que eu concordo 100% com a Adriana. Talvez sequer seja para o meu período de vida, talvez sequer seja, enfim, para a próxima geração, mas é um problema que tem que ser enfrentado em algum momento. E o momento de enfrentamento é agora. Porque, veja, ou a gente se enfrenta agora ou a gente posterga a crise. Só que a realidade ela é pedagógica, porque eu posso negar a existência do problema, mas a realidade vai se impor. E aí, na linha das mensagens de esperança e na linha do que a Adriana colocou de tentar tangenciar o problema, não ser um enfrentamento direto, mas o que a gente pode fazer? Primeiro, abrir um parênteses, Adriana, o artigo, de fato, a gente publicou num livro que saiu agora no Instituto Lula, inclusive, em que a gente discute os 4 eixos de autonomia das forças, que é inteligência, educação, o orçamento e... me fugiu... e a justiça militar, enfim, que é uma abominação. Ele saiu, já foi publicado, enfim, eu não peguei o livro ainda, porque não cheguei em São Paulo, mas ele já está disponível. E na linha do que fazer, né, como mudar essa força armada colonial, porque é de fato do que se trata, para uma força armada que se veja, que se entenda enquanto uma força latino-americana, brasileira, enfim, baseada na soberania popular. Eu acho que tem alguns elementos mais ou menos colocados no debate, talvez o principal deles, inclusive, que a Adriana menciona em várias participações dela, é a Conferência de Defesa. Sou pessimista, não acho que isso partiria do governo federal, mas isso é fundamental que se coloque. O tema ele precisa ser colocado na agenda política. E se o governo federal, que é quem tem condições de fazê-lo, não faz, a gente tem que se articular enquanto sociedade civil para fazê-lo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que aí, novamente, talvez seja a gente tangenciar o próprio governo federal. Veja, me faz muita falta uma figura que é o Marco Aurélio Garcia. Me faz falta uma Secretaria de Assuntos Estratégicos que tem uma figura como Marco Aurélio lá. E é uma falta que não é pequena, é uma falta que é grosseira. Você olha, você vê determinados embates que você fica pensando, se ele estivesse ali, talvez... Então, essa estrutura pode ser a forma que a gente supre um Ministério da Defesa que pense uma política de defesa. Porque a Secretaria de Assuntos Estratégicos também tinha essa função, porque as Forças Armadas são um instrumento estratégico. A política de defesa é uma política estratégica. Então, esse é um ponto. Mas aí, talvez, e aí eu falo enquanto alguém que tem um carinho de função, mas
político também pelo legislativo, me causa muito estranhamento que não exista uma assessoria de bancada nos partidos do nosso campo para a defesa. Bom, sequer tem para a segurança pública, que é um problema que está gritando aqui. Mas a gente não discute nos nossas bancadas do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PSB, do PCdoB, a defesa enquanto bancada. Veja, a gente tem... Fico feliz em saber que o Rui Falcão está bancando isso, mas até então a gente usa a Aratini como voz isolada no parlamento brasileiro, inclusive sendo isolado pelo governo. A gente tinha a Perpétua fazer essa discussão, mas a Perpétua bandava um pouco para a parte do senso comum de indústria de defesa. A gente contava com quem? Com o Aldo? Acho que não. Então, falta uma assessoria de bancada. E esse é um movimento que a gente tem total condições de fazer. E é reconhecer que esse é um problema que precisa ser enfrentado, e a gente tem corpo político, a gente tem quadros políticos em formações, e a gente tem quadro acadêmico que pode ocupar esse espaço. E isso me faz muita falta, me causa muita estranheza, porque existe uma assessoria especializada para a economia, existe para assistência social, para a saúde, então a defesa não é um problema. De novo, a gente vai seguir olhando para o problema, para o elefante na sala, fechando os olhos e dizendo que ele não está ali até que ele desapareça. Estou colocando... São várias dimensões. Eu acho que a conferência hoje está muito mais na esfera da sociedade civil, a criação da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Acho que é uma falta no governo, em vários níveis, também na defesa, mas é um espaço de articulação que me faz falta. E no campo legislativo, a ausência de uma assessoria de bancada para o PT, para o PSOL, para o PSB, realmente é algo que me causa estranheza há algum tempo. Eu acho que se teve alguma coisa que o governo Bolsonaro provou, é que a gente não pode seguir fingindo que as Forças Armadas são só uma burocracia que a gente vai negligenciar. Eles têm um projeto, eles publicaram esse projeto via seus institutos, e a gente não pode seguir fingindo que está tudo bem. Muito obrigado, Jorge. O debate, na maneira como ele está, dá um gostinho de quero mais, porque eu acho que ele levanta algumas questões que a gente não aprofundou e que precisa aprofundar, né? Eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo a Adriana, também ao Jorge. Queria agradecer as demais participantes que estiveram aqui conosco, apesar de número reduzido, né? Mas estiveram conosco aqui e também contribuíram. E queria, concordando com a Adriana, que no momento que a gente atravessa, o que nos cabe muito provavelmente seja no campo não do governo estrito sensu, mas no campo político que está próximo ou que tem essa visão, essa conexão, que nos cabe trabalhar na formação de massa crítica em torno do tema, né? Eu acho que a crítica que se tem levantado, a crítica que vocês têm levantado, que eu próprio estou levantando, são críticas fraternas, são críticas, né, do bem, né? Não são críticas no sentido de destruir a ação governamental, mas eu acho que são críticas absolutamente necessárias, né? A questão da defesa não é o único campo em que isso ocorre, né? É um dos campos que mais angustia, mas não é o único em que isso ocorre. Eu acho que a gente, de uma certa forma, está dormindo com o inimigo em alguns campos. A questão do mercado financeiro é outra, muito forte, né? Não se enfrenta. Qualquer país que prima por ter política industrial, por ter política econômica, etc., induz a que o mercado financeiro se subordine à política econômica, e não o contrário, a política econômica se subordinando aos interesses do mercado financeiro, né, como ocorre no tema do arcabouço fiscal e em alguns outros temas. Eu acho que a gente tem vários espaços em que isso ocorre. O campo do confronto com uma questão ideológica crescente, muito forte, que tem dado base para a extrema-direita, que é o do discurso teocrático, né? Que é muito forte. O governo vai se tornando refém dessas coisas, se aproxima, né, em alguns campos dos interesses do mercado financeiro, se aproxima em alguns campos
dos interesses desse setor religioso teocrático que nos assola, e faz isso também com o tema das Forças Armadas e da defesa nacional. Então, eu acho que isso são espaços que a gente precisa ir criando processos de debate, criando massa crítica em torno deles, né? E eu queria muito, muito mesmo agradecer a vocês, porque eu acho que as duas intervenções botaram o dedo em algumas feridas que precisam ser